3 passos essenciais que vão te ajudar a reduzir o tempo de ensaio. O tempo todo eu falo disso, né. Por que que eu falo o tempo todo de reduzir tempo de ensaio? Porque reduzir tempo de ensaio, na realidade, reduzir o tempo de todos os processos do estúdio são fundamentais para que a gente consiga ter uma vida mais plena. Então, quando eu trago uma oportunidade como essa, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que na fotografia newborn existem várias alternativas e caminhos para a gente chegar no mesmo lugar, várias mesmo. Algumas levam muito mais tempo do que as outras, mas a gente está aqui para encurtar o seu caminho. Eu estou aqui para encurtar o seu caminho, né? Então, eu quero que você leve menos tempo para realizar essas ações. Então, quando eu falo que tem vários caminhos, tem vários caminhos. Se eu falo, por exemplo, que eu quero chegar de Curitiba a São Paulo, até que eu chegue, existe um caminho, depende do lugar que eu vou chegar em São Paulo, né, se eu coloco ali no Google ou no Waze, ele vai me dar uma rota. Normalmente o Waze tende a me dar a rota mais curta, não a rota mais curta, na realidade é a rota que leva menos tempo. Nem sempre essa rota é uma rota mais curta, compreende? Só que o que que acontece? Quando eu tô saindo da cidade de Curitiba, aí sim eu tenho uma infinidade de caminhos quando eu tô perto do centro da cidade, até que eu pegue a BR de fato. Depois que eu chego na BR, eu só tenho a BR para ir. Mas até eu chegar na BR, eu tenho vários caminhos. Então qual é a oportunidade que o Waze ou o Google, que já está bem parecido também, me dá? A oportunidade de chegar mais rápido. Mas não necessariamente de ir por um caminho mais curto, digamos assim. Então, quando eu falo de encurtar o caminho, não é necessariamente você fazer uma caminhada, com caminhar menos. Às vezes você vai ter que caminhar mais, só que você vai ser mais rápido, porque você está indo pelo caminho exato. Tem outro caminho? Tem, mas às vezes ele está engarrafado. Caminho, às vezes, mais curto está engarrafado, então a gente tem que dar algumas voltas, às vezes, fazer alguns desvios, para que a gente consiga chegar antes. E quando eu falo isso, não é pressa, é economia. A pressa é diferente da redução de tempo, são coisas distintas. Então o tempo todo, quando eu trago para você a oportunidade de reduzir seu tempo em qualquer processo que seja, a sessão newborn, eu estou trazendo uma oportunidade de você ganhar tempo, de você economizar um dos bens mais preciosos que você tem na sua vida. Ah, a coisa mais preciosa que eu tenho na vida é meu filho. Perfeito. Você tem tempo para ficar com seu filho, que é a coisa mais preciosa da sua vida? Ou está trabalhando atolada e mal tem tempo para ficar com ele? Mal tem tempo para brincar com ele? Às vezes chega a não ter nem paciência, né, porque tá tão estressado de tanto trabalhar e não tá tendo retorno que vale a pena isso, que vale a pena ficar longe, que vale a pena a hora que você tá saindo, a criança tá dormindo, a hora que você tá chegando. Dando só um exemplo aqui, gente, eu não tenho filho. Não comparando, mas eu tenho cachorro. E pra mim, dói às vezes ter que sair e deixar em casa. Então tem que valer a pena esse tempo pra mim. Só que como eu já disse para vocês, estar aqui e ensinar é um propósito na minha vida. Então uma dor, ela justifica uma recompensa para mim. Ela tem que justificar isso. Será que essa dor que você está sentindo de não poder ficar perto a hora que você quer, de não ter flexibilidade a hora que você quer, decidir as coisas na hora que você quer, porque você está preso num trabalho, e eu não estou falando só de fotografia, às vezes você que está aqui está trabalhando em outra coisa ainda. Falando ainda de redução de tempo, né? Trouxe aqui só uma ideia daquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo, ou de como eu me sinto com a possibilidade de ter que usar todo o meu tempo para uma coisa que não necessariamente me traz algum retorno. Dito tudo isso, agora vamos lá. O que não é, sobre o que não é, né, essa oportunidade. Se eu falo de oportunidade de redução de tempo, então sobre o que não é? Não é
sobre ter pressa, é sobre fazer certo no tempo que precisa ser feito. Um exemplo, tá? Eu hoje levo 1h30 no ensaio, mas agora eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu levo 3 horas no ensaio. Levo, né, 3 horas no ensaio. Então, eu levo 3 horas para fazer um ensaio newborn e eu quero reduzir meu tempo de ensaio. Se eu fizer com pressa, eu não vou reduzir meu tempo de ensaio, porque a pressa me faz pensar apenas no tempo e não no processo. E aí eu vou esquecer um monte de coisa. Quando eu achar que eu terminei o ensaio, tipo, deu 1h30, eu tô vendo que eu tô ali na mesma situação que eu estava antes. Então o que me faz reduzir o tempo de ensaio é fazer no tempo que precisa ser feito, mas esse tempo ele começa a reduzir no momento que eu começo a dominar a fotografia newborn. Bem quando eu comecei, os meus ensaios levavam 4, 5, já chegou a levar 6 horas. Eu cheguei a ficar 6 horas na casa do cliente, mas não necessariamente eu estava às 6 horas ali com a criança, né. Vocês sabem, ensaio que leva muito tempo, o bebê fica muito tempo com a mãe também. Por quê, né? Porque naquele momento, às vezes, a gente não sabe o que exatamente teria que fazer, qual seria o próximo passo, o que seria ideal, como tá esse bebê. Começando agora, tô nesse mundo, tô aprendendo. Naquela época, inclusive, quando eu comecei, não tinha essa quantidade de informação que tem. Tanta informação hoje em dia disponível que fica até difícil. Outro dia, acho que foi uma aluna, me mandou mensagem, falou assim: "Eu não consigo acompanhar as lives". Eu falei: "Nem precisa, você tem um curso inteiro para você não precisa acompanhar as lives". E não precisa se culpar por isso também, né, porque tempo é uma questão de prioridade também, mas tem horas que não dá, você tá no ensaio, você vai priorar o ensaio, obviamente. Vai parar o seu ensaio para assistir uma live. Mas a questão é, hoje em dia tem uma quantidade infinita desde que começou a pandemia, por exemplo, no começo estava daquele jeito que a gente abria o Instagram, tinha trocentas bolinhas ali fazendo live, depois caiu. Caiu bastante, já no ano passado caiu bastante. Aí esse ano deu uma caída. De uns tempinhos pra cá, eu acho que deve fazer, acho que nesse mês, deixa eu ver que dia é hoje, não, mês passado, eu andei vendo que deu uma subida de novo, porque tem alguns momentos que eu entro no meu Instagram e tem várias bolinhas ali. Eu não sei, posso estar errada, mas eu tenho entrado em alguns momentos que eu tô vendo várias de novo fazendo. Só que, o que que você tem que fazer? Você tem que escolher um caminho. Compreende que não dá para ir por todos os caminhos? Então, inclusive, vou dar um conselho agora para você que está aqui. Escolhe uma pessoa e segue. Não estou dizendo que você tem que deixar de seguir as outras e não pode ver live de todo mundo. Só que às vezes isso vai mais te desorientar do que te orientar, porque você pode ficar confuso. As pessoas têm técnicas diferentes, têm formas diferentes de trabalhar, têm visões diferentes do mundo. Ver qual delas você tem uma conexão maior, qual delas você tem uma empatia para ficar ali. Fica com ela, fica com essa pessoa, independente de quem seja, mas faz mais sentido, porque senão isso vai gerar confusão. Vai tentar pegar, olha o que você vai fazer, você vai desmembrar a parada, você vai pegar um tanto daqui, um tanto dali, um tanto dali, e essas coisas são desconexas, que às vezes você não vai conseguir encaixar, porque você está tentando montar quebra-cabeça com imagens diferentes. Tô pegando umas peças dessa daqui, outras daqui, ele vai até encaixar, mas no final, quando você terminar de montar, não vai ter uma imagem, vai ficar abstrato, compreende? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Eu sigo muita gente, mas eu gosto de ver imagens, ver pessoas, eu escolho pessoas para seguir em determinados assuntos da minha vida e fico com ela. Gosto do jeito dela, gosto da voz dela, gosto da forma como ela fala, gosto. Isso em tudo, gente, desde podcast autoconsciente até terapeuta para você escolher, tem que fazer sentido, tem que ter uma conexão. Você vai, tipo, emburrado, não gosta de ver a cara da terapeuta ou do terapeuta, entende? Não faz sentido. Ou se você ficar indo em vários, cada um vai te dizer uma coisa. Vamos lá. Os meus ensaios, quando eles demoravam mais, por que que eles demoravam mais? Primeiro, porque eu não tinha domínio daquilo que eu estava fazendo. Segundo, eu fazia
mais coisas muitas vezes do que precisava. Eu fazia coisas que eu não precisava, e isso não necessariamente me ajudava a fazer render mais fotos. Eu fazia muita coisa, muita coisa, muita coisa. De ensaio, ó, o ensaio que eu fiquei 6 horas, vamos tentar lembrar aqui. Eu usei 2 mantas diferentes no puff que eu me lembre, mas nessas daí na primeira manta o bebê ficou peladinho. Na segunda manta eu troquei 2 vezes a roupinha do bebê. Depois eu fiz uma produção de chão, fiz tipo um banquinho de praça. Coisa que eu levava, acho que demorava muito para montar a produção também. Depois eu fiz de coca, porque o pai era viciado em coca, então coloquei o bebê num baldinho de coca, pra lembrar se eu fiz mais alguma coisa. Depois eu fiz no quartinho da bebê com os pais. Olha, eu fiz 4 produções. Hoje eu levo 1h30 para fazer 4 produções, não 6 horas. Não precisa levar todo esse tempo. Por quê? Provavelmente por falta de logística, por falta de consciência, por falta de domínio. E eu não lembro bem desse, se teve mais coisa, que eu tô falando o que eu tô lembrando. Mas, eu lembro quando eu fui pro meu primeiro estúdio, eu ainda levava muito tempo, porque eu fazia muita coisa. Eu não sabia que o ensaio podia ser mais rápido. E na minha cabeça ele tinha que demorar, porque se eu fazia isso para um cliente, eu tinha que fazer isso para o outro. Então, tra ah, terminar o ensaio em 1h30 nunca passava pela minha cabeça, porque eu pensava que se o meu cliente não tá me contratando por hora, gente, ele tá contratando o serviço. O cara que vai na minha casa, pedreiro, vamos supor o pedreiro. Ele vai lá, ele vê tudo que ele tem que fazer. Ele vai fazer um orçamento para mim do serviço que ele tem que prestar. Ele não vai me dizer que tá cobrando por hora. E pode ser que no meio da coisa acontecendo, aconteça um problema, alguma coisa que ele vai ter que parar o que ele está fazendo, resolver esse problema e continuar. Isso pode atrasar ele em 1, 2, 3 dias numa obra, às vezes até mais. Mas ele não vai cobrar mais por isso, porque ele cobrou o serviço. É como se fosse assim, não tô dizendo que eu não vejo, eu pelo menos desconheço um fotógrafo que trabalhe por hora, que fala, é tantos reais a minha hora, e daí você vai levar, imagina, você vai levar 6 horas só porque quer cobrar mais, né? Então a gente trabalha pelo serviço prestado. O que eu tenho que entregar para o meu cliente? O ensaio. Além de eu fazer coisas que eu não precisava fazer, isso me fazia demorar mais, que eu fazia mais coisas do que eu precisava, e não fazia muitas vezes o que eu realmente precisava. Então, por que reduzir o tempo de ensaio é bom? Tudo aquilo que me leva a economizar tempo também me leva a possibilidades de ser mais produtivo, mais rentável, aumenta o meu lucro. Como é que isso se explica, né? Dentro do treinamento newborn, a gente tem um módulo de planejamento financeiro, mas não se assustem, né? Os alunos que estão aqui, eles sabem. O planejamento financeiro, ele funciona assim. Tem uma expert que explica sobre isso, mas aí ela desenvolveu especificamente para fotografia newborn uma planilha que ela é como se é uma planilha automatizada, ela é muito legal. Você tem a pergunta, você coloca a sua resposta. Pergunta, você coloca a sua resposta. A resposta é sempre em número. Aí chega no final, ela te dá o resultado para dizer se o que você está cobrando está te trazendo lucro ou está te trazendo prejuízo. E aí, às vezes está trazendo prejuízo. Você pensa, meu, ferrou. Como é que eu vou resolver minha vida agora? Às vezes não dá para você cobrar mais, mas não é, a saída não está em cobrar mais. Muitas vezes, uma das formas de você reduzir ou aumentar o seu lucro na fotografia newborn é reduzindo o tempo. Tempo de todos os processos. Tempo no nosso trabalho, no serviço, é dinheiro. Eu estava falando do pedreiro lá, né? Já imaginou se o pedreiro focar na obra e uma obra que ele tem a previsão de fazer em 10 dias, ele consegue fazer em 5? Sobra 5 dias para ele fazer outra obra, ou para pegar mais uma obra, ou para viajar, ou para fazer o que ele quiser da vida dele. Mas sobra tempo, se ele for focado e agilizado. Todo mundo é assim, né? Eu tenho um que é assim, se um dia vocês quiserem indicação. Mas a questão é,
Eu preciso saber, e aí eu preciso entender como é que eu posso reduzir isso, como é que eu posso ajustar isso e adaptar isso para minha realidade, para que eu consiga. Então lembrando, quando eu fiz a consultoria financeira, por exemplo, eu que cobrava na época R$ 1.690, o meu pacote mais barato estava tendo um prejuízo de R$ 92 por sessão. Então se eu for colocar todos os custos certinho, certinho. E certinho é o quê, gente? É liberdade. Para ter liberdade financeira, eu também preciso ter organização financeira. Então, o módulo não é sobre a organização financeira, é mesmo para você conseguir identificar ali onde você pode melhorar, ajustar, que ajustes você pode fazer para que você não tenha prejuízo, ou se você já tem lucro, para que você possa ter mais lucro ainda com o seu serviço. Então a ideia é essa, né, que a gente consiga fazer isso. A gente precisa olhar para essa questão também. E aí, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não consigo fazer ensaio em menos de 3 horas", não adianta, eu já tentei. Talvez você não tenha tentado de alguma forma diferente que faça sentido. Eu quando cheguei a levar 6 horas no ensaio, gente, naquela época, era eu devia ter levado cerca de 1 hora para chegar na casa do cliente, mais 1 hora para voltar, sem contar o tempo de tirar as coisas do carro, montar na casa do cliente, depois tirar. Mas só aí já foram 8 horas. Às vezes eu saía de casa 1 hora da tarde, chegava 1 hora da noite. Às vezes saía mais cedo, ficava sem almoçar fazendo ensaio. Ficava sem comer, nem todo cliente lembrava, eu na época, eu não levava lanchinho nem nada. Nem todo cliente lembrava de me oferecer um copo d'água. Eu já passei por vários perrengues, assim, em casa de cliente. Isso foi 2013. Vários, vários mesmo, 14 para 2013. Em compensação, existiam clientes que faziam um banquete, né, tanto quando eu ia de manhã, por exemplo, preparava um super café da manhã com coca, eu que era bem viciada ainda, ficava bem faceira, pãozinho de queijo, coisinha, tipo, delícia, que pegou o pai, foi na padaria, comprou fresquinho, sabe. Tinha essas pessoas, tinham pessoas que às vezes a gente viajava, né, pra ir pra lugares bem distantes, tipo Santa Catarina, acabava tendo que dormir, e aí o pai fazia cozinhava, gente. Tem uma família que eu acompanho até hoje, que eu tenho uma paixão enorme, que eu fotografei, 2 bebês já dessa família, de 2 irmãs diferentes, são lá de, Indaiatuba, perto bem perto lá já do Rio Grande do Sul. E o pai cozinhou, tipo, delícia, assim, a gente fez o ensaio de manhã, quando estava finalizando ali perto da hora do almoço, estava a comida na mesa pra gente almoçar junto com a família, enfim, família incrível, avó junto. Então a gente passava pelas 2 situações, né. A primeira vez que eu consegui fazer um ensaio mais rápido, acho que na época foi quando eu fiz em 3 horas. Na minha primeira grande queda de tempo, foi quando a minha média estava em 3 horas de ensaio. E 3 horas pra mim já era 50% do que eu levava. E aí, depois para 2 horas e meia, depois para 2 horas, daí para 1 hora e meia, eu cheguei a ter um tempo médio de 1 hora e 15. Só que, como eu contratei uma assistente nova, e eu tô liberando a Dani de ser assistente, meu tempo voltou para 1 hora e meia, porque eu tô na fase de ensinar ainda. Então ela faz muito menos do que a Dani faz no quesito posicionamento de me ajudar. Ela faz muito mais do que a Dani fazia, muito mais ágil até do que a Dani fazia vários processos, mas na parte do posicionamento, que a Dani agilizava muito comigo ali, eu ainda estou ensinando. Então, esses 15 minutos fazem diferença para mim, faz bastante diferença. Parece bobinho, né, mas 15 minutos faz diferença. Então, gente, vamos lá, vamos agora listar os 6 passos 6 passos que vão te ajudar a reduzir o tempo de ensaio. E eu vou falar cada passo aqui detalhadamente para vocês. Vamos lá. Primeiro passo: planejar o ensaio. Planejamento, né? Volta a falar de planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento, o planejamento, ele não tem que ser engessado, mas eu preciso planejar. Ó, vamos perceber aqui a diferença
E eu tô independente de se você vai na casa do cliente ou tem home studio ou tem um estúdio. Aqui, por exemplo, quando eu vou fazer o ensaio, o que que tá planejado? A manta que eu vou colocar no puff já tá escolhida, já tá ali no puff certinho, tudo organizado. Se for menina, já escolhi a headband, já escolhi os acessórios que vão, se eu vou usar alguma roupinha ou não. Se eu vou usar alguma roupinha ou não, o que que eu faço? Eu deixo a roupinha separada, não necessariamente eu vou usar essa roupinha, mas às vezes eu quero. Aí eu deixo ela separada e eu vejo como é que vai rolar. Mas já deixei tudo separado, eu tenho um carrinho, vou pegar o carrinho pra você. Ó, eu tenho esse carrinho aqui, tem posicionador e aqui em cima fica o álcool e as coisinhas que eu vou usar no bebê, os acessórios que eu vou usar no bebê. E ele tem rodinha, então ele vai comigo, ó. Onde eu vou, ele vai comigo. E aí, o que que rola? Tá tudo ali na minha mão. E não significa que eu vou usar tudo que eu separei. Às vezes eu separei gorrinho que eu acabo não usando, ou headband que eu acabo não usando. Headband, eu vou na cartela, mas eu já vou explicar para vocês aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então, planejar o ensaio é você ter planejado, tá aqui o que eu vou fazer. Ah, no próprio, o que que eu posso fazer no próprio? Ou o que que eu quero fazer no próprio? Eu quero usar um baldinho. Então tá, esse baldinho na minha cabeça tá planejado para fazer a pose de bracinho. Mas se por acaso o bebê não rolar essa pose, o que que eu posso fazer nele? Tem outra coisa que eu posso fazer? Se eu tiver que enrolar ele, dá para usar? Dá, dá para usar. Então beleza, então é esse mesmo que eu vou usar. Tá fechado, então já tá separadinho. Muitas vezes eu já deixo ele pronto, ele fica mais para trás ali, para a mãe não imaginar que eu vou usar em algum momento, porque pode ser que eu troque em algum momento. E aí eu já deixo pensadinho. Se nada der certo aqui, ou se no meio do processo eu decidir, porque às vezes eu tô querendo usar outra coisa. Vamos supor que é um ensaio de 3 produções. Meu ensaio mais caro são 4 produções. Então, normalmente eu faço uma na manta, 2 prop e alguma coisa no pufinho mais baixo para eu fotografar de cima, às vezes é flocate, às vezes é uma manta diferente, com outros posicionamentos. Aí eu vou variando de acordo com o que eu quero ali. Mas eu já deixo isso pronto antes também. Pai, já pensei. Quando eu quis fazer com florzinha, por exemplo, eu já deixei pronto aqui. Eu vim, coloquei uma boneca só para testar tamanho ali, o espaço que eu precisava, já deixei até as florzinhas no puff. Aí era só colocar o bebê. E óbvio que o bebê não ficou exatamente como eu planejei com a Cibi. Planejei com a Cibi de um jeito, e com o bebê teve que ser com outro, de outro jeito. Por quê? Porque a primeira vez que eu planejei isso para um bebê, o bebê que veio era de 51 dias. Então, ela nem ficava com a perninha dobrada para eu deixar pezinho e mãozinha assim no rack para fora, dobradinho, mas estava planejado. Eu já sabia. Eu sabia as coisas que eu ia fazer. Feito isso, eu vou para o segundo passo, que é arrumar o puff e os props, que entrou no planejamento. Eu acabei de falar do planejamento. Só que muitas vezes eu planejei e não arrumei. E eu levo um tempo para arrumar. Se eu deixar para arrumar isso na hora que o bebê chega, eu vou gastar tempo para arrumar. Muitas vezes eu já deixo até parte do próprio forrado. Só fica para eu forrar na hora, o que eu preciso para ajuste de altura mesmo do bebê, para eu entender certinho, mesmo que eu saiba peso e comprimento dele, na hora que eu pego o bebê, se ele vai para dentro do próprio enrolado no wrap, por exemplo. Tem bebês que ficam bem dobradinhos, tem bebês que ficam mais comprido ou mais gordinho. Então, depois que eu tenho ele prontinho, eu falo: "Ah, aqui eu vou precisar deixar mais fundo, deixar mais raso". Então só isso fica para esse momento. O resto já está arrumado. A layer que eu vou usar já está decidida. Se porventura, no meio do ensaio, eu lembrar de alguma coisa que eu queria usar faz tempo, ou que, nossa, aqui faz todo sentido, aí eu vou ali, abro minha gaveta e pego. Mas é isso, é deixar já arrumadinho. Às vezes, dependendo do estúdio que você tem, se você não tem como arrumar e pensar, se os pais ficarem olhando tudo que eu arrumei e não der para usar, pode ser que eles fiquem naquela expectativa, né? Ai, que lindo que ela vai usar, daí não dá para usar, meu Deus, pena que não deu. Então, o que que você pode fazer?
Às vezes você pode deixar arrumado e colocar dentro de algum armário ou prateleira, ou cobre eles, ou só deixa pensado, parte dele arrumado e na prateleira, como se você não tivesse pego. E na hora você cata ele e vai usar, tá? Terceiro, organização. Gente, dentro do treinamento newborn, tem um ensaio que ele é realizado na casa do cliente. E a gente ensina a organização da mala. Até porque isso faz diferença. Na hora que eu chego na casa do meu cliente, abro a mala, se ela não estiver organizada, a mala também tem que estar organizada. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou falar da organização do meu estúdio, mas se você não tem estúdio, tá tudo bem. Você também tem que aprender a organizar a mala que você vai levar na casa do cliente. Então, aqui no meu estúdio, antes não era assim, ó, tudo penduradinho. Os flocates estão no canto ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, ó. Os flocates, tudo ali dobradinho. Aqui temos uma coisinha na frente, mas não tem problema, ó. Assim. As mantas estão todas dobradinhas e separadas por cor. Baixo, ali embaixo ali, ó, tem gavetas. Todos os meus os webs ficam na gaveta, organizadinho por cor também. Não consigo levar a câmera lá para mostrar para vocês. E eu vou mostrar uma coisa aqui, que é como a minha, as minhas headbands ficam guardadas assim. Eu tenho várias cartelas, elas ficam deitadinhas assim, uma na frente da outra, todas separadas. Eu vou pegar aqui, ó, todas as que estão na mesma gaveta. Não tô dizendo que você tem que ter tudo, tô mostrando para você como é que eu organizo. Então, ó, tá na mesma gaveta que essa, por quê? Porque são tons mais parecidos. E aí, o que que organiza? Na hora que eu estou usando uma produção, se eu quero esse tom de headband, eu já sei onde que eu vou pegar e eu tenho a facilidade de pegar. E aí, você não necessariamente precisa ter isso aqui, mas você precisa ter talvez uma caixinha organizadora para separar, para não ficar tudo no mesmo bolo. Aí você vai pegar umas vezes até estraga, tá meio emaranhada ali com azul, por exemplo, você quer pegar uma rosa. Então, organização te ajuda de que maneira? Você sabe exatamente onde está. Agora, por exemplo, eu vou mostrar uma outra coisa que eu comprei. Não é um prop. Vou explicar por que motivo eu investi nisso aqui, ó. Isso aqui é uma etiquetadora. O que que acontece? Eu tô com uma assistente nova, como eu falei para vocês. Eu quase decorei todas as gavetas aqui. Por que que eu digo eu quase decorei? Porque a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 ou 11 gavetas. Eu sei que as que estão ali atrás são gavetas de layer. E elas estão separadas por cor. Só que às vezes eu erro. Eu abro a gaveta vizinha. Achei que abriu rosa, mas eu abri o lilás, por exemplo. Então, uma das razões pela qual eu comprei isso daqui é para etiquetar essas gavetinhas também, de uma forma que fique bonitinho, para que a minha assistente, que é ela que me alcança, ela vai saber qual gaveta abrir certinho. E aí, em algum momento, ela já decora isso. Então, aqui na minha conta não precisa, porque eu tenho 4 gavetas. Eu sei que na primeira são headbands, na segunda gorrinhos, na terceira roupinha, na última eu tenho alguns burlaps e algumas coisas que eu preciso para o ensaio, é, poeirinho, coisas assim. Então, no momento que eu precisar, fralda descartável, tá ali. Eu já sei que gaveta eu vou abrir. E isso facilita. Os meus props estão de um jeito que eu consigo ver. Facilita a minha vida. Então, eu preciso que facilite a minha vida. E você não precisa ter do jeito que está aqui. Antes de eu ter do jeito que era aqui, que eu mostrei para vocês, as mantinhas penduradas, elas ficavam uma sobre a outra, num guarda-roupa também. Só que eu separava por cores. E me dava organização mental. Eu ia lá e falava, eu quero rosa. Tá aqui a minha pilha de rosa. Mas qual tom de rosa eu quero? Se você guarda suas coisas em casa e atende na casa do cliente, o ideal é que você tenha uma organização também.
Porque na hora que você for montar a mala, você vai ser mais rápido para fazer. Na hora de escolher, mais rápido você consiga observar. Então isso faz diferença. A organização também ajuda a reduzir tempo. Quarto ponto, iluminação. Por que que iluminação é importante, gente? Todo mundo aqui tem dificuldade com iluminação, ou pelo menos quase todo mundo. Você vai atender na casa do cliente, qual é a luz que tem? Que luz você vai usar? Você vai usar a luz natural? Então entenda como que é a luz natural na casa do seu cliente. Tem alguém aqui que atende na casa do cliente que já perguntou para o cliente qual é a face do apartamento? Face norte, face leste, face oeste, para você saber como é que o sol entra lá, que tipo de luz ele tem. Ah, é face leste, você vai fazer um ensaio de manhã. Bate sol pela manhã, a menos que tenha outra torre do lado, assim, que tampe o sol, mas acho improvável. Face norte, não importa o horário que você vai bater sol de manhã ou à tarde. Face sul, não importa o horário que você vai, dificilmente vai ter sol. E face oeste vai ter sol à tarde. Então você tem que observar até essas coisas. Outra coisa importante, se é face leste, você vai fazer um ensaio de manhã, bate sol de manhã. Se você está numa região fria, isso ajuda a aquecer o ambiente. Se você está numa região quente, vai ficar mais quente ainda. Então, a gente precisa observar. Observem esses fatores, isso é importante também. Se você vai usar a luz, né? Se você vai levar uma iluminação, não esquece, separa, deixa certinho. Mas a organização aqui é importante também. Você vai na casa do cliente, vai ter espaço para você colocar? Se sim, onde? E onde vai ficar melhor? A, fa- a favor da luz natural ou você vai usar a luz natural como preenchimento? Entende? 5 ângulos. Dominar o ângulo vai te ajudar a reduzir tempo no ensaio, porque você vai perder. Tem muita gente que a maior parte do tempo que ele perde no ensaio é fotografando e faz muita foto. Eu falei esses tempos com uma pessoa que faz uma média de 600 fotos por ensaio newborn e ela tem dificuldade de tirar 15, porque não é a quantidade que faz a diferença, é o quão certeiro é. Não importa se você jogou, se você tentou com 600 flechas, 600 dardos, um tiro ao alvo, se você errou todos. Mas e se você tentasse 15 vezes e acertasse as 15 vezes? Entende? Aí que tá a diferença. Não é a quantidade. Claro que à medida em que você vai fazendo, vai tentando, a ideia é que nesse momento, vamos usar o dardo aqui, tiro ao alvo. Nesse momento, você comece a aprender com você mesmo. Como? Joguei a primeira vez. Aí eu entendi que eu tive uma intensidade, uma força, uma velocidade para enviar. Aí o que que pode ter acontecido? Ele bateu no alvo e caiu. Joguei forte demais. Eu preciso diminuir um pouco a minha força. Ou então eu joguei fraco demais, ele nem chegou lá no alvo. Preciso aumentar a minha força. Só que não é só força e velocidade, é direção. Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima faz a diferença. No ângulo é a mesma coisa.